tem motivo para a gente se perder? E o pior, né? Chegar lá, diante de tudo isso, Deus, ainda tem mais outra coisa. Deus fez o céu para nós. Deus, como eu falava hoje também, Deus preparou o céu para nós. E diante de tudo isso, Nossa Senhora, tudo isso que eu falei, qual a nossa resposta? Ingratidão. Pecados, né? O nosso pecado ele é muito escandaloso. Diante das graças que Deus nos deu, ele é muito escandaloso, né? Eu não falo as imperfeições, as fraquezas que a gente vai lutando. Eu falo o pecado mesmo, né? Aquilo que a gente faz por querer, sabendo que é errado. Nossa, é porque a gente não tem os olhos voltados para a eternidade. Os olhos voltados para Deus. Se essa ingratidão nos pesa, então se a gente sente o peso desta ingratidão, então nós já temos a contrição perfeita. Não precisa ir muito longe. Nós já estamos na contrição perfeita. A contrição perfeita é esta dor por termos sido ingratos a Deus. Entendeu? Então não é uma coisa tão extraordinária assim, ou tão difícil. Todos nós, basta nos esforçar um pouquinho, a gente chega à contrição perfeita. Então peçamos com ardor e insistência essa contrição. Que não seja só um momento da nossa vida, mas que a gente tenha constantemente essa contrição. Ela é uma grande graça do amor misericordioso de Deus. Então, como eu posso fazer para chegar a ter esta contrição, para aumentar em mim esta contrição? Então, tem dois conselhos aqui da contrição perfeita, né, do livro da Chave de Ouro. Primeiro, a contemplação do crucificado, ou da imagem de Jesus flagelado. Aquela imagem que o Padre Voli tem no quarto dele, eu não sei se é da paróquia, se ele levou, é dele, né? É, Nossa Senhora. Eu passava assim na frente do quarto dele, como é que ele aguenta dormir, morar com essa imagem aqui, porque me dá uma dor de olhar aquele negócio, gente. Os pedaços da carne de Jesus caindo no chão, né? Fica assim, meu Deus, como a gente é ingrato, né? Assim, como a gente é frio, como a gente é indiferente, né? Como a gente Então, um conselho é contemplar uma imagem de Jesus flagelado, ou contemplar um crucifixo, olhar para um crucifixo e fazer a nossa meditação olhando para o crucifixo, né? O que Jesus fez por mim, as dores de Jesus, né? Isso nos leva à contrição. Hoje eu estou tão assim cinematográfico, mas eu lembrei daquele outro filme, né, da Paixão de Cristo. O Mel Gibson também, segundo consta, é uma pessoa muito católica, inclusive ligado à tradição, né? Apesar que tem umas coisas aí meio estranhas em outros filmes dele, mas aquele filme ali foi inspirado por Deus. Não sei se vocês sabem, mas ele foi todo assessorado por padres, né? Para fazer aquele filme, ele foi assessorado por padres. E todo o filme é profundamente eucarístico, né? Enfim, mas é um exemplo de oportunidade, por exemplo, né? Uma coisa que pode nos levar à contrição perfeita, né? A liturgia da Paixão, da Sexta-feira Santa. Então, são a liturgia da igreja, a nossa devoção pessoal, mas um objeto, algo que a gente veja, contemple, uma estampa. Não sei se as senhoras sabiam, mas Santa Teresa de Ávila teve a segunda conversão dela, porque ela sempre foi santa. Mas todo santo diz que se converteu em algum momento, né? É porque teve um salto, né? Na santidade, né? Então a segunda conversão dela, esse salto que ela teve na santidade,
foi contemplando uma imagem de Jesus flagelado, né? Rezando diante de uma imagenzinha de Jesus amarrado, aquele da cana, né? É o et homo, que Jesus está assim amarrado, todo chagado, e ela contemplando essa imagem, ela teve uma profunda dor dos seus pecados e teve a grande conversão da vida dela, o grande salto da santidade dela. As imagens das igrejas antigas, as imagens barrocas, né, que a gente vê muito lá em Minas, né, nessas igrejas mais barrocas, elas mostram muito essa realidade da dor de Jesus. E isso levava o fiel, né, com bela arte sacra, leva o fiel para Deus. A arte moderna leva para o cão. Olha, sinceramente, eu não consigo ver Deus naqueles... Vou falar não. Não tem como inspirar devoção, amor, respeito, aquele negócio, aquele Cristo eletrocutado. Entrei uma vez no seminário, tinha um Jesus de ferros, os ferros saindo assim. Ele morreu de um choque. Coisa horrível, gente. Horrível. Aquelas igrejas secas, parece um templo protestante. Não tem nada. É uma imagem assim, outra acolá, acabou-se. É isso, gente. Eu dizia na minha ex-paróquia, eu dizia assim, a igreja, a construção, reflete a fé do povo. Gravem isso. A igreja reflete a fé do povo. Então, quando a gente olha para essa capelinha, né, de Nossa Senhora Aparecida, reflete a fé do povo que fez ela. Em que sentido? A piedade, né? O amor a Nossa Senhora, o silêncio, a devoção, né? E a gente vê aquelas igrejas antigas, aquelas grandes catedrais góticas, né, ou barrocas, não importa, o estilo, românicas, mas elas mostravam a piedade, a fé do povo. Agora entra nessas coisas, essas naves espaciais que estão fazendo hoje. Revela a fé do povo. Pronto, não vou nem falar mais, né? Revela a fé do povo. Ou a ausência, né, de fé. Ou aquela fezinha. Segunda coisa, da primeira coisa que eu falei, eu fui longe demais, né? Fui falar das arquiteturas das igrejas, né? Mas, até para a gente agradecer a Deus pelo que a gente tem, né? Nossas igrejas são tão lindas. Nossa, a igreja ali de Calheiros, a nova, né? A quase paróquia, nossa, que igreja linda. O Padre Sidney com um gosto tão grande, né? Já vinha antes, né? Tinha sido o Padre João Neto, o Padre Rafael, né? O Padre Sidney está acabando. Mas vão dando continuidade, né? Assim como o Padre Zé Carlos e depois Zé Paulo, né? E depois, que eu troquei os nomes. Depois o Padre Voli, dando continuidade, mas no mesmo espírito, né? No mesmo espírito. O Monsenhor já tinha feito aquela igreja linda, né? Aquela igreja... né? Mas é a piedade daquilo. Então aquilo leva a gente à oração e leva a gente também à contrição, o silêncio, o respeito, a majestade divina. Segundo ponto, para a gente buscar a contrição perfeita, da gente abrir o nosso coração para a contrição, é pensar nos nossos pecados. Então, olha para Jesus crucificado, para a imagem, né? E pensar nos nossos pecados, inclusive os pecados passados, já perdoados, né? Ou os pecados do dia de hoje, não importa, né? E rezar a fórmula do ato de contrição de forma pausada. Então, antes de dormir, no nosso exame de consciência, ou quando a gente for fazer essa oração pedindo a contrição, então pegar
a fórmula do ato de contrição e rezar bem devagarzinho, pensando em cada palavra, né? Pensando em cada palavrinha daquela. Porque, né? Aqueles porquês que tem lá, mereci vossos castigos. Então falar devagarzinho, pensando. Isso vai nos inspirar a devoção e a contrição. A gente poderia falar mais, mas eu não quero extrapolar a hora. Esse momento da noite é bom que seja mais breve. É mais para a gente inspirar o nosso fim de dia, né? Então, isso que eu falei hoje da contrição, depois nós vamos continuar, eu não vou continuar agora, mas é algo que nós devemos levar para a nossa vida. Seja na nossa confissão, né? Lembra da palavrinha assim, bem importante que eu falei aqui, para a gente relembrar a questão do propósito, né? Diante dos meus pecados, qual é o propósito que eu estou fazendo? O meu propósito é sério, né? Eu estou fazendo alguma coisa para me livrar desse pecado? Citei alguns exemplos, posso até citar outros. Por exemplo, eu gosto muito de falar para os jovens, por exemplo, para os rapazes também. O seu pecado é a internet, é o celular, são as redes sociais. Então por que você não sai? É porque aquele grupo que me botaram, o grupo da minha família, me colocaram lá naquele grupo, então ficam colocando lá imagens indecentes. Por que você não sai? Respeito humano, né? Ou é falta de propósito? Porque amar a Deus acima de todas as coisas. Não é amar a Deus acima de todas as coisas? Então por que eu estou com respeito humano e não saio lá daquele negócio lá, né? Então, a gente refletir e a gente rezar sobre isso. O pedido desta noite é: Senhor, concedei-me a contrição perfeita, né? A contrição perfeita, ou seja, o amor, a dor por ter ofendido a Deus por amor, né? Porque eu amo a Deus, não é porque eu tenho medo do inferno, não é porque eu tenho medo dos castigos, é porque Deus fez muito por mim, porque Nosso Senhor sofreu por mim, e por isso eu estou arrependido, né? E por eu ter sido ingrato, essa palavrinha aqui é bonita, cada pecado meu é ingratidão a Deus, uma grande ingratidão a Deus. Somos ingratos, né? E que Nosso Senhor nos ajude e Nossa Senhora volva para nós o seu olhar misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.